Meus irmãos, hoje é domingo de Páscoa e nós queremos cantar algumas canções ainda e eu quero trazer uma reflexão para você, bem objetiva, bem pontual, mas bem profunda. Alguns dias atrás, circulou um vídeo pela internet que eu creio que muitos de vocês assistiram no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que era o vídeo do irmão Lázaro, aquele cantor cristão que morava na Bahia, que antes de ser entubado, ele ficou cantando uma canção junto com uma enfermeira. Enquanto ele cantava aquela canção, a enfermeira cantava, ele cantava, alguém filmou, e na sequência ele foi entubado, e acabou, alguns dias depois, falecendo. Então o último momento dele consciente, foi cantando um louvor, antes de ser entubado. Ele enfrentou a morte, cantando. Eu fui chamado para visitar pessoas em hospitais muitas vezes. E eu vi muitas pessoas em hospitais muito perto da sua morte. Uma vez eu me lembro, eu fui visitar uma irmã que foi da nossa igreja, alguns anos atrás, a irmã Noêmia. Alguns aqui mais antigos se lembram dela. E eu estava com ela, eu, a sua filha e ela no hospital, muito mal, e ela fez uma oração comigo. E quando ela terminou a oração, ela fechou os olhos, e em alguns instantes, ela faleceu. Ela orou, dormiu ou ficou inconsciente, e em alguns instantes, faleceu. E eu estava ali, eu e a filha dela, né? Vimos ela falecer, mas interessante, ela morreu, a última coisa que ela fez antes de morrer, foi uma oração. O Lázaro, a última coisa que fez antes de ser entubado, e vir a morrer alguns dias depois, foi cantar. E lembrando desses exemplos, eu fiquei essa semana meditando sobre como Jesus enfrentou a morte. Né? O que os evangelhos descrevem que Jesus fazia enquanto estava sendo crucificado. E eu quero rapidamente pontuar 3 frases que revelam 3 atitudes de Jesus durante a crucificação. A primeira delas está em Mateus 27, verso 46, um texto muito conhecido e muito mal compreendido, que diz o seguinte: Jesus está sendo crucificado e ele fala a seguinte frase: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas, quando leem esse texto, pensam que Jesus estava revoltado, estava brigando com o Pai. Pai, por que tu me abandonaste? Deus, por que você virou os olhos para mim? Por que me deixou sozinho aqui? Mas, meus irmãos, eu entendo, assim como muitos teólogos, que naquele momento, Jesus não estava se lamentando. Jesus não estava revoltado com o Pai. Jesus estava citando um salmo, o Salmo 22, verso 1, que diz o quê? Deus meu, por que me desamparaste? E meus irmãos, nós sabemos que os salmos eram cânticos espirituais dos judeus. Os judeus cantavam os salmos. E era uma forma de memorizar, né? Os salmos era cantando os salmos. Eles cantavam. Então, eu entendo que Jesus estava sofrendo dores profundas, se lembrando de uma canção. Se lembrando de uma canção. Sabe como essa canção termina? O Salmo 22, se você ler ele inteiro, ele começa com esse lamento, né? Deus meu, por que me desamparaste? Parece um lamento, mas olha como termina o Salmo. Termina assim: as pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo.
O Salmo 22 começa assim, com esse aparente lamento: Deus meu, por que me desamparaste? É a primeira frase do Salmo. A última frase é: Deus salvou o seu povo. Jesus estava lembrando desse Salmo. Rodrigo, isso me lembra aquelas canções que começam com expressões de lamento, mas terminam com expressões de vitória. Eu estava lá em casa pedindo para a Ana Paula, para Sara, me ajuda a lembrar de umas canções que começam com lamento e terminam com vitória. Uma que nós nos lembramos foi aquela assim, ó: tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Se acabasse aqui a música, seria uma música trágica. Puxa, estou morrendo num deserto. Mas olha como a música termina: mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Jesus, Senhor, posso confiar. Canta para cima para dessa canção. Não lembra? Te trouxe uma difícil hoje, né? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Ok, mas você conhece essa música, a música do Diante do Trono. Ela começa com uma expressão de lamento, mas termina com uma expressão de vitória. Tantas lutas, tantas... Ele sempre dá um jeito. Vai sair. Tantas lutas, tantas dores, no deserto eu pareço estar, mas te entrego os meus temores, e em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer a memória. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Obrigado, Daila. Obrigado, salvou. Rodrigo. Quem tem mulher tem tudo. Tem tudo, né? Eu tô bem. Sabe, deixa eu fazer aqui Resolvi. uma inconfidência aqui, né? Eu criei lá no meu Instagram lá uma caixinha de perguntas e respostas, né? Então, algumas perguntas sérias, algumas perguntas divertidas, né? E aí um dos músicos aqui da igreja, que eu não vou dizer quem é, né? Perguntou: o que nós fazemos quando tu pede uma música e a irmã não conhece, né? Bom, sempre o Rodrigo conhece, né? Sempre dá um jeito. Dá um jeitinho. Mas, gente, eu creio que na crucificação, Jesus estava com esse sentimento. Eu quero trazer à memória aquele salmo. Aquele salmo que começa com um lamento, mas que termina com uma expressão de vitória. Então, meus irmãos, isso me lembra que na crucificação, na dor, na morte, Jesus enfrentou aquilo com louvor. Então, meus irmãos, por mais difícil que esteja a sua situação, enfrente com louvor. Enfrente com canções, com a palavra de Deus cantada, com as promessas de Deus, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Uma outra frase que Jesus disse durante a sua crucificação, um pouco antes de morrer, uma frase muito famosa. Ele falou o seguinte, que está lá em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, imagina Jesus olhando para aquela multidão que pediu: crucifica-o, crucifica-o. Antes de ele ser crucificado, ele apanhou, levou chicotadas, carregou uma cruz, foi pregado na cruz, foi muito sofrimento. Ele consegue olhar para aquela multidão como? Com misericórdia. Quando eu penso nesse texto, eu olho ele em duas perspectivas. Primeira delas, Jesus olhando para a multidão, para os soldados, ele olha para aquelas pessoas com misericórdia. Ele diz o seguinte: eles não sabem o que estão fazendo. Pensa no seguinte, Gilson, pensa no seguinte: imagina alguém está batendo em você,
te socando, tu vai dizer, ele não sabe que isso está me machucando. Ele não sabe que eu estou apanhando aqui, que está doendo. Quem de nós, se estivesse apanhando de alguém, ia olhar para o seu agressor com misericórdia? Ah, tadinho, ele bateu em mim porque ele não sabe o que ele está fazendo. Não, Jesus olha com um olhar que nós não somos capazes de ter, justamente porque ele era Deus. Agora, uma segunda perspectiva nesse texto, é pensar que Jesus estava falando com o seu Pai. Porque ali, ele diz o seguinte, Pai, Pai. Sabe o que eu penso, meus irmãos, que eu entendo? É que o Pai estava diante daquilo em sofrimento. Talvez o Pai disse, chega, chega. E o filho disse, Pai, eu não quero vingança. Pai, eu não quero que o Senhor faça justiça com eles, que a tua justiça venha sobre mim. Pai, eu não quero vingança, faça a tua justiça em mim. Por isso que Jesus fala com o Pai, Pai, eles não sabem, Pai, é comigo. Jesus enfrentou a morte com um coração cheio de misericórdia, enfrentou a morte perdoando. Ele enfrentou a morte perdoando. Quem de nós seria capaz de perdoar os seus agressores? Jesus nos convida a perdoar até os nossos inimigos. Ele diz, eu não quero vingança, eu quero perdão. A pergunta nessa noite é, quem você precisa perdoar? Talvez você precise nessa noite entender que perdoar é justamente abrir mão do direito de vingança. Perdoar não é esquecer. Quem esquece tem amnésia. Mas perdoar é abrir mão do direito de vingança, do direito de querer dar o troco, do direito de querer fazer igual, de fazer pior. Perdoar é isso. E quando eu faço isso, quando eu abro mão do meu direito de vingança, eu dou a chance, como disse o Marcelo certa vez, eu dou a chance daquela pessoa nascer novamente no meu coração. Perdoar é dar a chance de alguém nascer de novo em nosso coração. Jesus nos lembra que sempre é tempo de perdoar. E finalmente, Jesus enfrenta a morte, enfrenta o sofrimento, a cruz, com fé em Deus. Diz o texto, Pai, Lucas 23, 46, Pai, de novo Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos eu entrego o que eu fiz. Meus irmãos, Jesus enfrentou a morte sem medo, sem revolta, sem murmuração, porque ele sabia para onde ele estava indo. Ele entendia que ele estava voltando para casa, que ele estava voltando para o Pai. E ele disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, o meu sacrifício. Meus irmãos, eu pergunto para você, nas mãos de quem está a sua vida? Será que a tua vida está nas mãos de alguém? Está nas mãos de uma pessoa? Ou está nas tuas próprias mãos? Nas mãos de um governo? Nas mãos de um patrão? Nas mãos de um médico? Não, a tua vida está nas mãos de Deus. Entregue a tua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, daquele que é digno de confiança. Entregue para Ele. Eu encorajo você nessa Páscoa a entregar a Deus o teu futuro. Eu gosto de ver crianças sendo consagradas, porque nós estamos dizendo o seguinte, Deus, nós estamos apresentando o futuro delas nas tuas mãos, abençoa o futuro delas. Entregue a Deus também a tua família. Tem coisas que você não tem como resolver na tua casa, só Deus pode fazer. Entregue a tua família nas mãos de Deus. Entregue a tua saúde nas mãos de Deus, é Deus que tem a palavra final sobre a tua saúde. Entregue a Deus a tua saúde. Eu conversei com um amigo que
ficou semanas entubado, semanas entre a vida e a morte. Ele passou dias com terríveis falta de ar, passou dias sem conseguir falar, e ele me relatava como foi a sua experiência. E ele me disse o seguinte: Cabral, eu entendi no meio da crise, da falta de ar, da falta de fôlego, o que é uma oração com gemidos inexprimíveis. Eu só conseguia gemer, mas o meu gemido chegava diante de Deus, porque eu continuava crendo que a minha vida estava nas mãos de Deus. Entregue a tua saúde, o teu futuro, a tua casa nas mãos de Deus. Como fazer isso? Bem, a Bíblia nos diz que eu faço isso com 3 passos. Primeiro, admitir. Segundo, confiar. E terceiro, entregar. Admita que você é um pecador e que você precisa de Deus, que você não é bom o suficiente, que você não é capaz de salvar a si próprio, que você não tem todas as respostas, que você não tem a solução. Admita isso. Segundo, confie que Deus te ama, que Ele se importa com você, que Ele te ouve, que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele é a resposta que você precisa. Confie nele. E após admitir e confiar, entregue. Entregue o seu coração, seu futuro, suas dúvidas, seus medos, sua confiança nas mãos daquele que pode todas as coisas. Faça isso através de uma oração. Entregue para Jesus a tua vida. Diga: eu quero, sim, andar com Jesus até o fim da minha vida. Amém? Nessa Páscoa você, assim como Jesus, enfrente a luta, o medo, a morte, as dificuldades, o Covid, as dúvidas, como Jesus enfrentou. Enfrente com louvor, enfrente com perdão e enfrente com fé. Vamos ficar em pé? E eu termino dizendo para você o seguinte: meus irmãos, troque o coelho pelo cordeiro. A Bíblia inteira fala de um cordeiro. Lá em Gênesis, quando Abraão leva Isaac para o sacrifício, Isaac olha para o seu pai e diz: pai, onde está o cordeiro? Essa resposta foi respondida por João Batista alguns séculos depois. Quando João Batista está batizando seus seguidores, aparece a ele Jesus, e ele olha para Jesus e fala o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia termina, meus irmãos, a história começa dizendo quem é o Cordeiro. João Batista responde que Jesus é o Cordeiro, e no final de tudo, quando João tem a visão do Apocalipse, quando ele olha para a eternidade, para o futuro, sabe o que ele escreve? Digno é o Cordeiro de ser adorado pelos séculos dos séculos. Aleluia! Digno é o Cordeiro. A história da Bíblia inteira é sobre o Cordeiro. Troque o coelho pelo Cordeiro. Confie nele. A Bíblia inteira é sobre ele. E a sua vida vai ter sentido, significado, quando você entregar o futuro da sua vida nas mãos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia!